Irmã Noésia, onde reside, qual é a congregação que a irmã Noésia se congrega, como foi assim a questão do programa, como foi que iniciou, quem foi que fez o convite. Fica à vontade, irmã, você nos apresenta aí para os ouvintes aí da Web Rádio Cidade Alternativa do programa evangélico Cidade Gospel. Fica à vontade, a paz do seu, irmã Noésia. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmão Delânio, paz do Senhor e boa tarde para todos os irmãos e pessoas queridas que estão aí na escuta deste programa abençoado, Cidade Gospel, todos os domingos à tarde. Que Deus abençoe e fico grato a Deus pela sua vida, por você Amém. estar nesta audiência juntamente aqui ajudando o irmão Delânio a este programa ir ao ar, porque quando você escuta a rádio, você transmite para alguém, você gera um canal de Deus também, ajudando este trabalho, prolongar e dar continuidade a esta obra que é do Senhor e não do irmão Cícero, e não do irmão Delânio. Verdade. E então, cada vez que você escuta, está na sintonia e anuncia, convida alguém, você está evangelizando, você está diretamente nesta obra. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o irmão Delânio, que obrigado, eu agradeço demais pelo esse convite, por essa porta rica e preciosa que é estar aqui com você neste domingo aqui, fazendo a obra do Senhor, o nome, o reino do Senhor que cresça e nós sempre diminua na presença do Senhor, estejamos sempre alegre, contente, firme, forte e valente. Como o irmão Luciano disse aqui, que existe as tempestades, as diversidades, mas o que nos sustenta, nos coloca, é a rocha chamada Jesus Cristo. É essas que é Ele, unicamente o nosso Deus, quem nos fortalece. Então, eu, a irmã Noésia, quero, antes de falar aqui um pouquinho, parabenizar o irmão Cícero Soares, não é isso? Irmão Cícero Soares, parabenizando ele pelo mais um ciclo de vida que o Senhor lhe concede neste dia. Que Deus continue abençoando você, irmão Cícero, e toda a sua família, em nome de Jesus. Então, irmão Delânio, é meio difícil de eu falar aqui a minha história, porque é um pouco longa. Eu fui chamada ao evangelho, eu tinha 7 anos de idade. Nossa. Não fui por intermédio de ninguém me levar, a palavra em si tocou no meu coração e eu pequenininha fui chorando, lendo o hino, lembro do hino da harpa até hoje. Houve impedimentos na caminhada, porque eu não era família evangélica, então quebrou o vínculo da parceria que me levava, da pessoa que me levava até a igreja, então foi esse tempo que foi quebrado, a minha história foi quebrada nesse tempo. Então, esse tempo que, às vezes, eu quero até abrir um parênteses aqui, para as mães, decreto aos seus filhos, não importa a idade, Jesus Cristo pode estar nascendo na vida dele hoje. Jesus Cristo pode estar nascendo na vida do teu filho no momento do culto. Então, preste muita atenção, porque filho de crente não é crente. Filho de crente não é crente. O crente é aquele quando ele toma a sua decisão. Então, vamos ajudar os nossos filhos a tomar esta decisão em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aos 7 anos de idade eu vim para o Evangelho, quebrou esse vínculo, a minha história parou. E quando a história da gente para com Jesus, a gente acaba tomando caminhos errôneos, não é isso? Verdade. Mas Deus, o Senhor mesmo Jesus Cristo, diz o quê? Aquele que o Pai me enviou, lançou a mim, jamais eu lançarei fora. Eu sou uma assim, Jesus me resgatou novamente, me trouxe. E eu estou aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu congrego na Assembleia de Deus Tempo Central, da pessoa do pastor Aldísio Furtado, atualmente o nosso pastor, juntamente com a sua esposa, a pastora Carme, ali na rua Jário Almeida. Todo mundo conhece a Assembleia de Deus Tempo Central. E o programa da rádio, faço o programa da rádio há 2 anos, o Tempo de Semear, ele é novo, ele foi criado novo, mas eu já fiz 1 ano e 6 meses o Departamento da Ação Social, a qual eu fazia parte da Assembleia de Deus, e mais 1 ano do Departamento Zeado das Senhoras. Então, eu tenho um certo tempo, juntando tudo, já dá mais de 4 anos, ali na rádio, na Brasil FM 106,7. E a história de eu estar lá é muito linda. Foi promessa de Deus há muitos anos atrás. Eu ouvia, como você que está nos ouvindo aí, eu ouvia a rádio e desejava um dia entrar nos estúdios da rádio. E eu nunca tive essa oportunidade, nunca fui convidada, nunca tive a oportunidade, mesmo tendo vínculo com as pessoas que faziam na igreja, mas nunca tive. Mas o Senhor bradou uma vez no meu coração
e declarou que um dia eu entraria na rádio. Só que ele foi me preparar. Primeiro ele me preparou e depois de muitos anos, mas bota anos, mais de 10 anos, mais de 15 anos. E hoje o Senhor me coloca, me presenteia, fazendo o trabalho do departamento da USEAD, depois do departamento da Ação Social. E agora o Senhor me presenteia há 2 anos com este presente, que é o programa É Tempo de Semear. Esse é o meu filho mais novo, que eu amo demais. O nome é lindo. É Tempo de Semear. Mas como é tempo de semear, vamos parar de falar da irmã Noésia, porque a irmã Noésia é misericórdia de Deus na terra. É uma benção, irmã. Que Deus continue abençoando a sua vida, que nos escuta. O irmão Delaine, a irmã Adna, essa minha, eu digo ela que ela não é sobrinha minha, mas ela é como minha sobrinha, quero bem demais a ela. Aleluia. Sempre está comigo, é uma menina de Deus. Que Deus continue abençoando a Adna. E a paz do Senhor, esse jovem, o sonoplasta aí, Wesley. Todos vocês, Wesley. É evangélico. É isso, que Deus abençoe, meu filho, em nome de Jesus, continue abençoando. Mas vamos aqui que o tempo me foi dado e é corrido. E a palavra do Senhor se encontra lá em Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, que diz assim a palavra do Senhor para mim e para você nesta tarde. O tempo ele é pouco, ele é um versículo explanado. Vou tentar resumir aqui aquilo que Deus colocar no meu coração, em nome de Jesus. E diz assim a palavra do Senhor, no livro de Jonas, capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filhos de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele e para ir com eles para Társio, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não perecemos. E disse cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio que este mal? Que ocupação é tua? E de onde tu vens? Qual é a tua terra? E de onde e de quem é o teu povo? De quem és tu? E ele disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, e Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. E os últimos capítulos, para nós encerrar a leitura, diz assim no capítulo 10. Então os homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugiam de diante da face do Senhor, porque ele tinha declarado. Aleluia! Louvado e engrandecido é o Senhor. Jonas, o livro de Jonas, citado em apenas 4 capítulos, ele nos dá uma narrativa bíblica aqui nos ensinando o como nós somos falhos. Ele nos ensina aqui no livro de Jonas o quanto Deus é misericordioso. No livro de Jonas nos ensina que a misericórdia de Deus, ela vai além da minha e da tua capacidade, além do meu e do teu conhecimento. No livro de Jonas nos mostra aqui que nós, seres humanos, servo do Senhor, porque Jonas, ele era profeta de Deus, diz a palavra quando ele diz aqui bem clara, quando os marinheiros perguntaram assim para ele: qual é a tua terra? Que ocupação é a tua? De quem és o teu povo?
e de onde tu vens? Olha as perguntas do marinheiro. E ele diz, olha a resposta dele, eu sou hebreu da promessa, e temo ao Senhor. Quem é o Senhor? O mesmo Deus que nós pregamos hoje, era o Deus de Jonas. E o Deus, aí ele diz, o Deus do céu, que fez o céu, o mar e a terra seca. Olha a declaração de Jonas para mim e para você nessa tarde. Ele conhecia quem era Deus, ele tinha um chamado de profeta. Se nós lemos lá em 2 Reis, irmão Delane, nós vemos lá que ele era profeta lá do rei Jeroboão II, aonde ele passou 42 anos com aquele rei, e houve muita prosperidade naquela terra. Houve um ano de prosperidade ao povo de Israel, e aquele povo de Nínive era o povo da Síria, um povo guerreiro, um povo valente, mas um povo inimigo do povo de Deus. Os assírios, eles eram cruéis. Os assírios, eles chegavam nos lugares e ele destruía sem pena. Ele era Satanás em pessoa. Ele fazia a obra, matava, roubava e destruía. Ele fazia tudo completo. Os assírios tiravam tudo que tinha de suprimento, a vida, a alegria de tudo aqueles que eles passavam. Ele devastava. E ele aqui, a palavra do Senhor nos ensina que ele era declarado inimigo do povo de Israel. Rabacanta, rabacheia. E diz a palavra do Senhor claramente que Jonas conhecia a raça deles, porque Jonas, a família de Jonas, ele fazia parte quando a cidade de Israel certa vez foi tomada, foi judiada, foi cativada, foi levada muitos deles a cativo, foi levado muitos presos, foi levado ao sofrimento. E quem sabe que os pais de Jonas, quem sabe que o pai, a mãe, a família, o profeta Miatai, pai de Jonas, não foi preso, morto por eles, totalmente judiado por eles, porque eles eram um povo cruéis. Ele não matava simplesmente as pessoas, ele, irmão Delânio, ele amarrava as mãos das pessoas e ele puxava, ele mandava puxar até se abrir, até se rasgar. Ele tirava o couro vivo, ele cortava montanhas de cabeça, empilhava, ele colocava, abria o ventre das grávidas e colocava gatos dentro, ele arrancava crianças, eles eram atrocidade, era malvada, eram pessoas ruins, era uma sociedade daquela época ruim, que não aos nossos olhos, vamos dizer, aos olhos humanos, não merecia nenhuma misericórdia. Mas olha onde age a misericórdia de Deus aqui. O profeta Jonas recebeu de Deus um chamado, uma ordenância. Ele estava ali na terra para fazer a vontade de Deus, e não a vontade dele. Paulo dizia que eis que eu não faço mais, Cristo, não vivo mais eu em mim, mas Cristo vive em mim. Ele se doava totalmente ao Senhor. Homem também cruel que foi Paulo. Antes de ser Paulo era Társio. E ele, antes de ser transformado numa criatura de Deus, ele era perseguidor do povo de Israel. E ele chegou a um ponto, quando ele foi trabalhado na vida dele, ele dizia, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora a essência de Deus vive em mim, agora a minha vontade é fazer a vontade de Deus. Você vê lá em Romanos, quando ele, acho que é lá em Romanos, é lá em Coríntios, perdão, quando ele diz assim, eu estou preso, mas o que eu falo é a verdade. Paulo dizia, o que eu falo é a verdade, e eu falo a verdade, que eu amo vocês, que eu amo vocês, e eu gero Cristo em vocês pelo meu sofrimento, e tudo que eu falo é a verdade, porque ele queria ver a salvação daquele povo. Ele queria ver Coríntios, Efésios, Hebreus, todos aqueles que ali eram pregados o evangelho pela presença de Paulo, através do Espírito Santo, que se fossem salvos. Ai, meu Senhor amado, a gente vê a transformação de um homem. E eu pergunto para mim e para você, porque como eu me sentei nesta cadeira, o irmão Delane disse assim, a primeira palavra a ser pregado não é para o púlpito, e sim para o pregador. E eu me pergunto para mim, se você puder, pergunta-se para você, quem sou eu na história do reino de Deus? Quem sou eu fazendo a vontade de Deus? Até onde eu vou? Até onde Deus me manda? Porque nas nossas orações nós dizemos no novo convertido, no caminhar,
quando tudo vai bem, quando te enche de cargo, quando te dá uma oportunidade, quando o lugar é propício. Ah, Senhor, eis-me aqui, bate até no peito, irmão Delaine, e diz: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Usa-me, Senhor. Quem não já disse isso em suas orações? Quem não já se colocou a Deus à disposição? Aleluia! Esse profeta tinha feito isso também. Esse profeta tinha feito isso, mas ele ouviu a voz do Senhor. E no momento que ele ouve a voz do Senhor, ele questiona com ele. Diz a palavra que o Senhor diz assim a Jonas: Jonas, levanta, o primeiro passo. Levanta, Jonas. Eu posso ouvir Deus falando para mim e para você nesta tarde. Levanta, homem e mulher de Deus. Levanta, homem de Deus. Levanta, mulher de Deus. Jovem de Deus, levanta. O Senhor nos fala nessa tarde, a primeira palavra que o Senhor nos dá: levanta. E quando Ele diz levanta, no momento que você levanta, Deus te dará uma ordem. Preste atenção na ordem que o Senhor vai te dar. Porque o Senhor diz assim para ele, para Jonas: levanta e vai à cidade de Nenive e prega para ela, e diz que no prazo de 40, olha a pregação que o Senhor mandou, no prazo de 40 dias ela será destruída. Olha aí o que o Senhor mandou falar. Era uma cidade cruel, era uma cidade horrível, mas Jonas quando ouviu o Senhor falar aquilo, Jonas levantou. Mas não foi para ir para Nenive, foi para ir para Tarsis. 800 quilômetros ele foi, totalmente contrário, rumo contrário. Quer dizer, Deus manda para cá e o profeta vai para lá. Ei, será que essa palavra está falando com você que nos escuta? Será que Deus está mandando você para a direita e você está caminhando para a esquerda? Porque você está olhando para os seus próprios olhos, com a sua própria vontade. Ei, fecha teus olhos carnais, abre os teus olhos espirituais, porque aquilo que Deus manda, Ele se responsabiliza. Aquilo que Deus manda, Ele tem propósito bom nessa história. Aleluia! E ele fugiu 800 quilômetros ao contrário. Quando ele foge 800 quilômetros, como diz já nessa tarde, Deus é lindo porque Deus confirma a palavra. Deus diz nessa tarde, através do irmão Luciano, que dizia assim: você pode se esconder do homem, você pode se esconder do pastor, mas de Deus, de Deus você não esconde. Se Deus te chamou para fazer algo, Ele quer que você executa. Preste atenção, os levantes, as tempestades que vão se levantar na sua vida. E o que foi isso, irmã? Diga para você: é desobediência minha. Oh, aleluia! Quando ele diz assim que vai para o contrário 800 quilômetros, ele pensa que está tudo bem. Oh, ele conhecia Deus de Israel. Quem era o Deus temido por todas as nações? O Deus que abriu o mar, o Deus que resgatou o povo da mão do Egito, o Deus que fez prodígios e maravilha, o Deus que fez maná todos os dias, a providência nascer para que eles colhessem, comessem, e disse assim: não coma, não cate no sábado, porque só para me adorar, se catar vai apodrecer, não se preocupe que eu vou mandar. Aleluia! Olha Deus falando comigo e com você. Não tome caminhos errôneos porque você acha que não vai ter a providência no outro dia. Não vá para o caminho ao contrário porque você acha que vai faltar no outro dia. Jesus disse: não vai faltar. Faz aquilo que eu te mando e te ordeno, porque Deus vai suprir o negócio. Deus vai mandar o maná de cada dia. E não se preocupe, porque o que Ele mandar vai te suprir, vai te sustentar, e tu vai viver, e tu vai alegrar-se. Aleluia! E a palavra do Senhor nos clara que nos diz que quando Jonas faz isso, ele pega o primeiro navio, ele pega, não se preocupa, ele não saiu dizendo eu vou para cá, olha só, ele não calculou, ele só queria fugir de Deus. A palavra foi bem clara aqui quando nós lemos, que ele mesmo declarou para os marinheiros disseram que ele estava fugindo de Deus, porque Jonas tinha declarado. Quando ele entra naquele navio, ele não pergunta para que lado o navio vai. Eu só não vou para Ninive, eu só não vou fazer o que Deus manda, eu só não vou orar ali, eu só não vou interceder ali, eu só não vou pregar ali, eu só não vou pagar o preço por fulano de tal, eu só não vou para aquele canto, eu só não vou fazer aquilo que Deus manda, eu vou para o outro lugar. Ah, meu Pai,
Meu eterno Deus, eu quero dizer para você que quando Jonas fez isso, ele fez um engano muito grande para ele. E quando ele fez um engano muito grande para ele, ele trouxe consequência para quem estava ao seu redor. Quando Jonas pega aquele navio e entra no mar, que o navio se distancia ali da borda, onde não tinha onde mais o povo se socorrer, porque Deus faz assim, Deus complica o negócio, para que você entenda que Deus é Deus. Deus complica o negócio e descomplica e complica de novo para você saber que Deus é Deus. Aleluia. E quando ele entra naquele barco, que o barco se afasta, que fica alto, que não tem como recorrer nem para a direita nem para a esquerda, o negócio é ficar ali naquele lugar e esperar o vento levar. Aí o Senhor, diz a palavra do Senhor, que ele levanta um vento. As tempestade de Deus, tem hora que Deus manda uma brisa suave, quando ele mandou para o profeta Elias. Quando Elias estava na caverna, aí Elias olhou e pensou que vinha no vento forte, Deus não veio, pensou que vinha no fogo, não veio. Aí lá veio o Senhor naquela brisa suave, porque ele estava em obediência. Observa os ventos que chegam para você nessa sua caminhada. Porque há ventos que são resposta de Deus, esses são ventos suaves. Mas quando o vento vier forte, isso é providência de Deus, é um despertamento de Deus para a minha e para a tua vida. E diz a palavra do Senhor, que quando o vento é levantado, Deus, aleluia, diz aqui a palavra de Deus, não foi o mar que se levantou, não foi o tempo, porque quando eles viajam, esses marinheiros, como tantos marinheiros, eles têm experiência, irmão Delane. Eles não vão viajar quando o tempo não está propício. As viagens deles eram de navio, eram de barco, era na embarcação, eles tinham que transpassar por o mar, e eles conheciam o tempo, eles saíram, tudo bem, tá tudo bem, vamos chegar todo em paz, todo mundo fazendo os seus planos. Só que Jonas estava no lugar. Só que Jonas, o desobediente, entrou no barco deles. Eu vou dizer assim, se você olhar o imediato, nós vemos a contravença de Deus. Deus é lindo e Deus é maravilhoso. Sabia? Que Deus não tem um culpado por inocente e nem um inocente por culpado, irmão Delane. O negócio ali era com Jonas. O povo ali os marinheiros começaram a naufragar. Diz que o vento foi tão grande, a ponto das ondas começarem a levantar, a ponto do navio quase entrar em pique. E eles disseram, e agora? E agora, cada um, eles eram de todas as religiões. Eles tinham tudo quanto era tipo de Deus. Eles serviam a qualquer um que eles adorassem. Eles tinham os deuses deles, jamais eles adoravam o Deus de Jonas. Mas eu acho lindo é isso aí. Eu acho lindo, meu Deus, o trabalhar de Deus. Quando Jonas entra naquele navio, que a tempestade aumenta, que o negócio fica difícil, que eles começam a chamar cada um, adore ao seu Deus. Vamos dizer, você adora o seu, você adora o seu. Vai que o seu resolve nos salvar, ou o seu resolve nos salvar. Vamos todo mundo aqui adorar a Deus, porque algum vai nos salvar. Mas só tinha um Deus vivo. Era o Deus de Jonas. Só tem um Deus vivo. É Deus eterno, visto e justo e verdadeiro. Que é Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não tem outra porta. Não tem outro caminho. O caminho é Jesus de Nazaré. E através de Jonas desobediente. Mas Deus estava ali. Era um crente desobediente, mas Deus estava ali, porque Deus tinha negócio, porque Deus tinha chamado. E quando eles começaram a temer, porque eles iam a pique, iam morrer, jamais eles iam ver a família, jamais eles iam chegar no lugar onde ele estava, eles iam morrer. Mas ali, eles começaram a adorar a todos os deuses, ali nada acontecia. E eles encontraram ali. Quando eles encontraram ali, estava Jonas no porão. E o que o Jonas estava fazendo? Jonas estava fazendo, Jonas dormia. Diz a palavra do Senhor que Jonas dormia em um sono profundo. Irmão Derlane, uma da preocupação do crente, do servo do Senhor, é este sono. Quando a desobediência chega, quando nós endurecemos o nosso coração, deixamos de ser sensível ao Espírito Santo. Ficamos sonolentos, depressivos da nossa alma. Dormimos sem perceber o que está à nossa volta. Jonas
No meio daquele ribuliço, o barco batia para um lado, batia para outro, pessoas em alvoroço, em grito, pessoas gritando, pessoas orando lá da maneira dele, pessoas fazendo todo tipo de rebuliço e aquele movimento, e Jonas dormindo. Aí chega o ponto que chega o marinheiro e chega para ele e diz: ei, dormente, te acorda, ei, dormente, clama ao teu Deus, possa ser que ele assim nos livre desse mal, que ele assim possa ser que ele nos tire dessa situação. Diz a palavra do Senhor que Jonas não orava. Jonas não orou para dizer não a Deus. Jonas não orou para ir para essa viagem, para perguntar para que lado eu vou, meu Deus. Eu estou em desobediência, mas deixa eu caminhar na tua presença mesmo em desobediência. Vamos ver assim que o crente cara de pau, desobediente, sabendo que está desobediente, mas ainda quer conversar, dialogar com Deus com a sua desobediência. E ele diz a palavra do Senhor que ele não orava. E ele chamando aqui, os homens chamaram para orar. Oh, meu Deus. Os marinheiros convidaram o crente para orar. A situação fez com que ele, naquele momento, entendesse que existia um Deus soberano. E quando ele diz assim, olha, Jonas reconhecendo, nesse momento Jonas entendeu. Jonas entendeu, não, Jonas já sabia, mas Jonas fez ele entender, ele foi sincero. No coração daquele homem ainda tinha sinceridade. E ele disse assim para eles: tudo isso que está acontecendo, toda essa situação que vocês estão passando, nós estamos passando, o culpado sou eu. Aí ele começa a declarar e dizer que foi porque ele fez a sua própria vontade, não a vontade de Deus. Diz a palavra do Senhor que ela é clara, ela é limpa e é verdadeira. Que Jonas não tinha medo da morte, porque a desobediência dele era tão grande, porque o pecado leva à morte. E Jonas diz assim: a única situação para vocês escapar, porque Deus não quer nada com vocês, o negócio aqui sou eu, me lança no mar, me levanta e me joga no mar. Por que Jonas não se jogou, irmão Derlane? Se ele já sabia que a situação era ele, por que mesmo ele não se jogou? Mas os homens foram sábios, e os homens tentaram de todas as maneiras, lançaram as bagagens no mar, tentaram se livrar do peso, e continuaram tudo aquele alvoroço, mas viram que não tinha jeito. Aí aprenderam a orar a Deus. A primeira oração daqueles marinheiros ao Deus verdadeiro, ao Deus de Jonas, ao meu Deus, ao teu Deus que escuta nesta tarde este programa abençoado. Eles começaram a orar e dizer: não culpa a nós pelo sangue deste homem, Senhor. Senhor, tu mesmo fizeste tudo isso. E lançaram ao mar. Diz a palavra do Senhor que a entrada de Jonas naquele barco, a entrada dos desobedientes, converteu toda aquela embarcação. Mais de 200 pessoas estavam naquela embarcação. Eles se converteram ao Deus de Jonas. Eles se converteram ao nosso Deus que pregamos nessa tarde. Porque Deus, ele faz assim, aonde a palavra do Senhor chega, ela não volta vazia. Aonde a presença de Deus chega, ela não volta vazia. E que essa presença possa ter entrado aí no teu lar, possa ter essa causa da tua situação, dessa tempestade, dessa tribulação que você tem passado. Por alguma circunstância nós não sabemos, mas eu quero dizer que Jesus está entendendo, Jesus está compreendendo. Jesus quer ouvir só você entender que quem resolve essa situação é Ele. Quem vai mudar essa situação é Ele. Quem vai trazer para você a calmaria é Jesus. Aleluia! Glórias a Deus. Jesus nos convence nesta tarde. Jesus nos convence nesta tarde que Ele muda a tempestade em abundância. E quando Jonas é lançado no mar, diz a palavra que Ele manda um grande peixe. Não foi a destruição de Jonas, foi o livramento de Deus. E eu não sei qual o peixe, me diga aí a hora, irmão, quando tiver faltando você me diga. Quando Jonas é lançado no mar, que ele começa a afundar, antes que o fôlego de Jonas, porque Deus faz assim, começa até a sufocar. Eu não sei se você talvez que nos escuta nessa tarde, por alguma coisa que você não tenha entendido, por alguma decisão que você não tenha tido força, porque foi difícil para Jonas. Jonas encontrar uma cidade de Nínive como aquele homem cruéis que ele era, e ele ter que levar a palavra da salvação. O primeiro ministério aqui, a graça começou aqui. Aqui era no tempo da lei. A graça é depois, começou nos evangélicos, depois que Jesus veio. Mas nós vemos aqui que a graça de Jesus estava neste lugar, porque eles já estavam salvando pessoas que não faziam parte ao povo da promessa.
Ele estava começando salvando aqui, já era a graça, a salvação de Jesus Cristo. E quando Jesus começa a salvar naquele lugar, porque o Senhor começa a dizer para Jonas, mais uma vez, quando Jonas é entrado no fundo da baleia, que fica lá 3 dias e 3 noites, é a primeira vez que Jonas começa a orar novamente. Jonas começa a novamente a orar. Mas eu não gosto muito da oração de Jonas, porque Jonas, se você lá no capítulo 2, você vê Jonas orando. E Jonas, ele não ora e diz, Senhor, se tu me livrar deste lugar, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer. Jonas, ele ora, eu vou resumir na palavra. Jonas, ele ora e diz, Senhor, eu queria tanto te adorar de novo. Eu queria tanto, Senhor, ir ao templo. Eu queria tanto fazer aquilo que era bom, mas ele, nem um minuto, ele diz, eu queria ir para Nínive, Senhor. Para aquele lugar da onde eu deveria, a palavra do Senhor diz, lembra de onde tu caísse e te arrepende e volta. A palavra do Senhor nos diz dessa maneira. E ele não diz nenhuma maneira quando ele orava, mas o Senhor, mais uma vez, ouviu a oração de Jonas e jogou Jonas na praia. E ele mais uma vez viu a palavra do Senhor. Talvez você nessa tarde que nos escuta, talvez o Senhor esteja mais uma vez falando através dessa palavra com você. Como mais uma vez Deus falou com Jonas. Mais uma vez Deus disse a Jonas, Jonas, vai à cidade de Nínive e prega para aquele povo. Talvez não seja isso que o Senhor esteja falando para você, mas talvez Deus está te lembrando nessa tarde, algo que você deveria ter feito, que você prometeu ao Senhor e não fez, e não cumpriu. Algo que você sabe que deveria ter feito e não fez. Talvez o Senhor esteja te lembrando hoje. Talvez Deus esteja novamente hoje te arrancando da profundeza da depressão, da profundeza da angústia, da falta de paz, da falta de perdão, da tristeza, do rancor, da ira. Você não consegue se libertar desse sentimento ruim. Por quê? Porque você não deixou Jesus entrar no teu coração e obedeceu inteiramente de coração ao Senhor. Deixou algo faltando. E a palavra do Senhor diz, vai novamente. E ele foi. Diz a palavra do Senhor, irmã Delane, que ele pregava. A cidade era cidade de 3 dias para pregar. Diz que ele pregou num dia. E a carreira que ele correu, eu acredito que esse homem correu e ficou eufórico, pregando e falando. Só que ele só dizia isso, 40 dias Nínive vai ser destruída. Ele não diz nenhuma vez, se arrependa, que Deus vai ter misericórdia da sua vida. Ele não queria que isso acontecesse. Mas o Senhor tinha misericórdia para aquele povo. Eu quero dizer, você mãe, Deus tem misericórdia para o teu filho nas drogas. Eu quero dizer, pai, Deus tem misericórdia para os teus filhos na droga. Eu quero dizer, esposa, Deus tem misericórdia para o teu esposo adúltero, para o teu esposo viciado. Homem, mulher que nos escuta nessa tarde, a tua situação possa ser contrária aos teus olhos, mas diante de Deus, Deus tem misericórdia para agir nessa tarde na sua vida. Oh, aleluia! E diz a palavra do Senhor que no correr de um dia, ele corria e ele pregava, Nínive vai ser destruída em 40 dias. E diz que aí começaram, as pessoas começaram, irmão Delane, a se espalharem, a começarem a um pregar o outro, a um se desesperar e um a temer. Ninguém jamais, como o rei era cruel. Olha só como a misericórdia de Deus é maravilhosa. E Deus sabe o coração de todos. Deus sabe que existe você, o mais vil pecador, que tem aí no teu coração o desejo de se arrepender e não tem coragem, não tem força e não sabe por onde. Mas Jesus te diz hoje, o caminho é Jesus, a verdade é Jesus, não há outro caminho. Chega-te a Ele e Ele deixa chegar-te a você. Oh, aleluia! Jesus diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Lança sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Por que você não morreu ainda? Por que você ainda está aí? Porque a misericórdia de Deus está sobre a sua vida. Porque Deus tem mudança de história na tua vida. Deus tem mudança de história na tua família. Deus quer agir aonde você está, lá na sua casa. Não seja tempestade para a sua família. Seja abundância, seja vida de Deus, seja luz do Senhor neste lugar onde você chega. Oh, aleluia! E diz a palavra do Senhor que o rei era tão ruim, mas não pensou nenhuma vez em matar Jonas.
E diz que o negócio começou a se espalhar. E todos começaram um pregar o outro. E o povo da cidade começaram a tirar suas vestes. Começaram a se vestir de saco. Chegou aos ouvidos do rei. E começaram a todo mundo pregar, a um aos outros. E o rei declarou o mandato: ninguém come, ninguém bebe. Nem criança, nem homem, nem mulher. E nem animal. Ninguém vai comer aqui. Vamos fazer um jejum. Vamos nos jogar no chão, prostrar ao Deus de Jonas. Oh, aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Mais de 120 mil pessoas se converteram ao Evangelho, a ponto de Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 17, se não me falha a memória, deixa eu falar aqui para mim não falar errado. Capítulo Mateus, lá em Mateus capítulo 12, versículo 29, quando Jesus pregava, Jesus dizia: como Jonas foi ao ventre, passou 3 dias e 3 noites, porque o povo, os fariseus, pediam um sinal. Me dá um sinal para dizer que tu é Cristo, me dá um sinal para dizer que tu é o Salvador. Eles pediam um sinal. Jesus salvava, Jesus ressuscitava morto, Jesus curava leproso, dava vista a cego, Jesus pregava como ninguém naquela época, conhecendo, totalmente Deus, 100% Deus, mas ele dizia: me dê uma prova. Me dê uma prova. Eu quero dizer para você, será que você ainda está pedindo a Deus uma prova? Eita, será que você ainda quer perguntar ao Senhor nessa tarde se é Deus? Se é Deus que pode fazer algo? Se é Deus que está na situação? Se é Jesus que está pregando para você hoje e dizer: ei, Jonas, volta. Ei, Jonas, obedece. Ei, essa tempestade Deus vai trazer abundância quando você reconhecer. Nessa tempestade, se tu reconhecer, eu quero dizer para você que vai ter salvação na tua casa. No meio dessa tempestade, se você reconhecer, Deus vai fazer um ribuliço no teu lar, na tua família, na tua vida ministerial, na tua vida financeira, na tua área da tua necessidade, da tua escassez, que você vai dar culto de ação de graça e nunca mais vai largar esse mesmo Deus que nós estamos pregando hoje, o Deus de Jonas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Em nome de Jesus, eu profetizo para você nesta tarde, com a autoridade de Deus, mudança, calmaria nessa abundância e ouvido sensível à voz de Deus. Aleluia! E Jesus disse, dando a prova: eu vou dar a prova a vocês. Como Jonas entrou no fundo da baleia, no íntimo, no intestino da baleia, passou 3 dias e 3 noites, assim convém que eu vá ao inferno, tome a chave da mão de Satanás e ganhe a vida eterna, pague os teus pecados, livra a minha vida e a tua vida da culpa e coloca o nosso nome no livro da vida. Ele diz: eu vou e vou preparar lugar, e aonde eu estiver, estejai vós também. Quem prometeu, irmão Delânio? Jesus Cristo. Quem prometeu essa promessa? Jesus Cristo. E Jesus Cristo mente. E Jesus Cristo mente. Jesus Cristo é verdadeiro. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Jesus Cristo está preparando lugar para mim e para você. Jesus Cristo preparando lugar para mim e para a tua casa. Para mim e para a tua família. Aleluia. E no continuar, Jesus diz assim: olha para vocês, incrédulos que não acreditam. Nínive. Aqui eu vou ler para você com as palavras de Jesus. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 41. Olha o que é que Jesus diz: pois como Jonas estava 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim está o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas, quem? Os ninivitas ressurgirão no juízo como esta geração e condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eu me alegro, irmão, quando diz isso. O Senhor diz aqui que os ninivitas, esses cruéis, vão se levantar no dia e vai condenar, aleluia, porque eles vão estar salvos, porque acreditaram na pregação de Jonas. Acredite na pregação, acredite na pregação hoje, nessa tarde. Não é minha e não do irmão Derlânio, é Jesus de Nazaré que quer salvar a sua vida. Eu agradeço a oportunidade, irmão Derlânio, me perdoe se passei do tempo. Eu agradeço. Um abraço para todos vocês que estão na escuta do programa. Sábado ali na Brasil FM 106,7, eu, a irmã Noésia, nós estamos ali todos os sábados, juntamente com o meu filho Guilherme. E eu convido você, se você quiser entrar pela live, é Noésia Alencar, ou então participar na Brasil FM 106,7. Fica com Deus. Obrigada, Senhor, por esta rica oportunidade. Amém. Amém e amém. Irmã Noésia, muitas pessoas dizendo aqui que recebe que a palavra